Agora o quiz 857, concurso também da EBSER Nacional. Pacientes que realizaram tratamento para câncer de cabeça e pescoço podem apresentar alguns efeitos colaterais indesejáveis relacionados ao tratamento. Sejam eles durante ou após a realização de quimioterapia ou radioterapia. A respeito de alguns destes efeitos, assinale a alternativa incorreta. Então, qual dessas alternativas não é um dos efeitos colaterais relacionados tanto à quimioterapia quanto à radioterapia? Xerostomia, A, B, mucosite, C, disgeusia, D, displasia fibrosa e E, cáries de radiação. Não é uma pergunta difícil, é uma pergunta bem simples, né? Que você deve saber, porque quando a gente pensa nessa questão de câncer de cabeça e pescoço e pacientes que vão fazer um tratamento e, por exemplo, radioterapia principalmente, eles vão poder ter alguns efeitos colaterais bastante importantes. Radioterapia causa mucosite, que é o que acontece com maior frequência. Disgeusia, o que seria? A perda do paladar por conta dos raio-x acabar eliminando células viáveis das papilas gustativas. Pode causar também xerostomia por eliminar, né, por acabar eliminando células dos ácidos das glândulas salivares. Pode ser de forma, no começo, de forma bastante intensa, e isso pode voltar aos poucos, não na intensidade normal, né, dessa questão salivar. Geralmente, quando o paciente perde uma quantidade bastante importante em relação ao fluxo salivar, e essa xerostomia pode deixar o paciente também suscetível, muito suscetível a cáries de radiação. Cáries essas que têm uma evolução muito intensa, uma evolução muito rápida, principalmente pela questão de xerostomia, porque a saliva é um fator de proteção bastante importante em relação à proteção da cárie dentária. Além dessa questão microbiológica, ela tem a questão de limpeza mecânica mesmo. Então, a saliva vai funcionar tanto na limpeza mecânica quanto na limpeza biológica também, digamos assim. E, além disso, a radioterapia vai causar alterações estruturais nos dentes, que vão deixar esses dentes mais suscetíveis a essas cáries de radiação. Então, esses pacientes que sofrem radioterapia na região de cabeça e pescoço, quando o paciente faz radioterapia para qualquer outra região do corpo e esses raios-x não incidem na área de glândula salivar ou na região de cabeça e pescoço, obviamente que ele não vai ter esses efeitos colaterais que a gente acabou de descrever dentro dessa questão. E, claro, que esse paciente não vai desenvolver displasia fibrosa. Displasia fibrosa não é um dos efeitos colaterais da radioterapia. Displasia fibrosa é uma doença, é uma lesão fibróssea, que não se sabe a causa, provavelmente tem a relação mesmo com alterações genéticas que possam fazer com que esse paciente desenvolva a displasia fibrosa. Essa displasia fibrosa é mais comum na região da maxila, e tem como característica radiográfica essa questão de vidro despolido. Pode ser uma displasia fibrosa monostótica, que envolve somente um dos ossos, ou uma displasia poliostótica, que envolve múltiplos ossos. Eu sei que essa é a resposta incorreta, né? É claro que é bem simples, mas é importante que você saiba também o porquê que está incorreta, e saiba também da displasia fibrosa, porque essa displasia fibrosa pode vir a ser assunto de uma próxima questão. Dentro desses efeitos colaterais, a mucosite acontece, por exemplo, pode acontecer na quimioterapia, dependendo do aspecto, né, da medicação que foi prescrita nesse esquema terapêutico de quimioterapia. Lembrando que grande parte dos casos de câncer de cabeça e pescoço, 90%, 95% dos casos, são de carcinomas espinocelulares. Esses carcinomas espinocelulares não têm uma grande efetividade, não são quimiosensíveis ainda. Não se encontrou um quimioterápico efetivo para o tratamento dessas lesões de carcinoma espinocelular. Então, esse é um detalhe bastante importante. Não se faz muito quimioterapia ainda, porque não se descobriu um fármaco que ataque de forma bastante efetiva as células do carcinoma espinocelular. Por isso, quimioterapia na região de cabeça e pescoço, ela pode ser utilizada para diminuir o tamanho da lesão, se for uma lesão muito extensa, mas principalmente nas lesões outras que não carcinoma espinocelular. Por exemplo, linfomas, leucemias, isso pode ser
utilizado quimioterápicos bastante eficientes, dependendo do tipo de linfoma, dependendo do tipo de leucemia. Então, esse é um detalhe bastante importante. E esses aspectos, né, essa questão de efeitos colaterais da quimioterapia, não necessariamente também para a região de, quando está fazendo tratamento de cânceres da cabeça e pescoço. Uma quimioterapia, por exemplo, sistema digestório, até também pode causar alguns efeitos colaterais na região bucal. Por quê? As células da mucosa bucal são células extremamente lábeis. O que quer dizer isso? Elas são células que estão em constante proliferação. Essas células que têm têm essa atividade mais acelerada, elas são mais radiosensíveis e mais quimiosensíveis. Por quê? As células neoplásicas dos tumores malignos como um todo têm essa característica de ser células com metabolismo acelerado e com essa característica de duplicação acelerada quando comparado às células normais, células que não são células neoplásicas. Esse é um detalhe muito importante nessa questão, é um detalhe para complementar essa resposta, e é assim que você vai estudar, é assim que você direciona os seus estudos e aproveita ao máximo cada uma dessas questões para esse concurso que você vai prestar. Nesse caso, é um concurso da banca IBFC. Agora a gente vai para o quiz.